Olá pessoal, bom dia a todos. Aqui é Diógenes novamente e damos continuidade às nossas aulas desse curso de Price Action avançado. Nesse vídeo eu vou falar para vocês a respeito de Fibonacci, vou trazer algumas curiosidades a respeito desse grande matemático e como que nós utilizamos os estudos dele dentro do mercado. Bom, primeiramente o nome Fibonacci, deixa eu escrever aqui para vocês. Apesar que acho que todo mundo sabe, né? Fibonacci foi um matemático italiano. O nome dele era Leonardo Fibonacci e o pai dele era um grande mercador da época, certo? Ele era da cidade de Pisa, na Itália, e também é conhecido como Leonardo de Pisa e outros nomes. Ele foi um grande matemático e em uma das viagens como mercador, seguindo logicamente os passos do pai, ele esteve lá no Oriente, em alguns países da África, e teve contato com grandes matemáticos islâmicos, muçulmanos e etc., que de certa forma estavam muito mais avançados do que os matemáticos, a matemática aqui do Ocidente, certo? Da Europa. E ele descobriu os algarismos, a aritmética e um método de algarismo que nós conhecemos hoje. E foi ele um dos principais matemáticos, foi ele talvez o principal, que ajudou a difundir esse método de numeração que a gente conhece, número 1, 2, 3, 4, no Ocidente. E posteriormente a substituição desses números pelos algarismos romanos. Okay? E ele foi um grande matemático, ele aprendeu, teve vários mestres aí, mentores matemáticos islâmicos, e ele foi um grande matemático principalmente porque ele descobriu o que é conhecido como a sequência dourada, certo? Ou a proporção dourada, desculpa, a proporção áurea, em que as pessoas, é mais conhecido como a proporção áurea. As palavras-chave do que eu vou falando aqui, eu vou colocando aqui. Proporção áurea. Ok? Isso ele fez através de uma coisa bastante simples, que na verdade hoje é simples porque nós já conhecemos, mas na época não era tão simples assim. Ele, entre muitos outros estudos, ele escreveu vários vídeos, foi um grande matemático, inclusive é considerado por muitos como o maior matemático da Idade Média, lá por volta de 1200. Ok? Ele criou uma sequência, ele descobriu uma sequência através da curiosidade, aí, sei lá como, né? Ele pegou o número 1 e ele somou o número 1. Ao número 1 ele somou mais 1. Ao número 1 seguinte, ele pegou esse número 1, ele somou mais 1. Certo? A esse número 1 aqui, ele somou a soma dos dois últimos números, ou seja, 1 mais 1, 2. Então, o próximo número da sequência seria 2. Ele juntou novamente os dois números, os dois últimos números, esses dois aqui. Deixa eu pegar uma ferramenta aqui. Tá. Ele somou esses dois números e isso deu para ele o número 3. Certo? Que eu não consigo usar junto com a ferramenta aqui, mas vamos lá. Ele juntou novamente, ele somou esses dois números, os dois últimos números, e o próximo número da sequência foi o número 5. Ele somou novamente esses dois números, e o próximo número da sequência foi o número 8. E ele somou novamente, não vou fazer muito aqui, porque senão a sequência de Fibonacci é infinita, tá? Essa sequência aqui, logicamente, é só somar, portanto não tem fim essa sequência. Mas só mais um, para a gente ter uma ideia aqui de
o tamanho. Ele somou esses dois, o 13 com 8, e ele chegou a mais um número, 21. Depois ele somou o 13 mais o 21, e ele chegou ao 34. Depois ele somou o 34 mais o 21, ele chegou aos 55. Depois ele somou mais esses dois aí e deu 89. E a sequência foi embora. E ele descobriu que existe uma relação, uma proporção entre esses números. Ok? Ele descobriu que existe uma proporção entre esses números. Ficou bem torto aqui, mas enfim. Por exemplo, se nós pegarmos e dividirmos 1 por 1, logicamente que vai dar 1. Certo? Se nós dividirmos 2 por 1, vai dar 2. Se nós dividirmos 3 dividido entre 2, vai dar 1,5. Se nós dividirmos 5 entre 3, vai dar 1,666667. Se nós dividirmos 8 por 5, vai dar 1,6. Se nós dividirmos 13 por 8, vai dar 1,625. Se nós dividirmos 21 por 13, vai dar 1,6153 e uma dízima, não é uma dízima aqui, é uma dízima periódica. Ok? Se nós dividirmos 34 entre 21, 1,6190 e blá blá blá. 55 dividido por 34, 1,6176 e etc. 89 por 55, 1,618818 e etc. Uma dízima periódica. Ok? Vamos fazer mais um aqui. 89 vai dar 144. É o próximo número da sequência. 144. E o próximo vai ser 3 com 14, 22, 23. 233. É isso? Deixa eu ver. 144 mais 89, 233. Exatamente. E o próximo número que não vai caber aqui na tela, vou colocar aqui embaixo, vai ser 233. Só para a gente prosseguir um pouco aqui com as nossas continhas. Muito bem. E aí, 144 dividido por 89, nós temos 1,6179 e etc. 233, dividido por 144, nós temos 1,618 e etc. Ok? Muito bem. Fibonacci ele descobriu que existia um número comum na divisão entre esses números. Existia uma relação comum entre esses números. Ok? E esse número é o 1,618. Esse número é 1,618. Ele descobriu que esse número, essa relação, estava presente entre esses números. E ele ficou meio paranoico com isso, porque ele descobriu, por exemplo, que na nossa mão, nós temos 5 dedos. E 5 dedos, 5 é o número da sequência de Fibonacci. Muitas flores têm 5 pétalas e etc. E ele começou a descobrir que essa proporção 1,618 ela estava presente na natureza inteira, certo? Ele começou a descobrir, ele começou a dissecar insetos, animais pequenos, e ele começou a medir o tamanho de um órgão comparado com o outro, e ele viu que existia essa proporção 1,618, estava presente na natureza inteira. E ele começou a medir o corpo humano, e ele reparou que existe uma proporção entre a altura da pessoa e um determinado, eu acredito que é a cintura, não me lembro muito bem agora. Essa proporção 1,618 está presente no corpo humano. Ok? E ele começou a reparar isso não somente na natureza, mas inclusive no universo e etc. E ele, como matemático, ele ficou encantado com isso aqui, e ele descobriu, e ele começou a chamar de proporção áurea, ou a proporção dourada, enfim, o número de ouro.
porque ele descobriu que essa proporção estaria presente em toda a natureza. Ok? Existem, inclusive, não sei se foi exatamente ele quem disse isso, mas existe até um ditado aí que o número 1.618 foi o número que Deus usou para criar a proporção de tudo, praticamente tudo no universo. Ok? E também, segundo isso aqui já é um pouco mais subjetivo, mas para padrões de beleza, de proporção, de equilíbrio, é sempre usado 1.618. Certo? Essa foi a grande descoberta de Fibonacci. Logicamente ele não inventou isso, ele apenas descobriu através de curiosidade, sei lá como, enfim. Ele chegou a esse resultado de 1.618. E aí ele descobriu outros, quando ele viu isso, que dividindo um número pelo número anterior da sequência, ou seja, dividir 21 por 13, quanto maior era a sequência, mais se aproximava de 1.618. Por exemplo, aqui dá 7, aqui dá 7, aqui dá 3. 377 é o próximo número da sequência de Fibonacci. Vamos fazer aqui. 377. Ok, meu teclado travou aqui totalmente. Vou ter que pausar. Bom, pessoal, deu um pequeno pane aqui no meu teclado, mas já voltou. Bom, 377 dividido por 233. 1.618. Ok? E se nós seguirmos aqui indefinidamente, ele vai se aproximar sempre de 1.618. Logicamente, Fibonacci não fez somente esses números, mas ele, enfim, fez uma sequência muito grande de números e estudou. E ele descobriu que nós podemos, por exemplo, ele dividiu um número da sequência por dois números anteriores. No caso, 144 dividido por 55. 44 dividido por 55. E ele chegou a 2.618. Ok? 377 dividido por 144. 2.618. E aí ele começou a fazer o contrário. Por exemplo, eu dividi 144, ou seja, um número da sequência, pelo número seguinte. Seria 144 dividido por 233, dá 61.8. Ok? 233 dividido por 377, 61.8. 34 dividido por 55, 61.8. 0.618, né? 21 dividido por 34, 0.6176, se aproximando de 61.8. Certo? E aí ele ampliou um pouco mais. Ao invés de dividir, por exemplo, 144 pelo 233, ele decidiu dividir 89 pelo 233. 89 por 233, ponto 382. Vamos pegar mais um número aqui. Dá 0, dá 1, dá 6. 610 seria o próximo número da sequência. 610. Agora dividimos, por exemplo, 144 por 610. 23.6. Ok? 89 por 610. 14.6. Esse é um número que não vem na Fibonacci, mas eu reparei que é um excelente número para take profit. Isso eu vou falar mais para frente. E assim sucessivamente. E ele foi dividindo cada vez mais esses números. E ele chegou a uma sequência de números que ele viu que era os mais comuns, que era o 100, no caso, que representa o inteiro, no caso seria 100%. Outro número foi o 76.4. Outro número que nós já acabamos de ver foi o 61.8. Opa.
61,8. 50%. Nossa vida. 50. Tivemos um outro número, foi 38,2. 23,6. Existe um outro número não é muito utilizado, que é o 14,6. Eu particularmente não utilizo, mas eu reparei faz algum tempo que ele é um número interessante para take profit. Não existe na Fibonacci, na ferramenta aqui da plataforma. E o 0,0, ok? Existe, entre esses dois números aqui, eu até esqueci, existe um outro número que também é pouquíssimo utilizado, que é o 88,6. Esses são os principais números de Fibonacci. Esses dois aqui, eles quase não são utilizados. Apenas alguns autores de Fibonacci, eles fazem essa abordagem, certo? Esses dois números, 88,6 e 14,6. E isso é exatamente o que nós temos aqui na retração de Fibonacci. Deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho. Certo? Essa é a ferramenta de Fibonacci dentro da plataforma. Agora, não foi Fibonacci quem introduziu isso aqui no mercado financeiro. Foi, deixa eu só lembrar o nome dele. O nome dele era Ralph Nelson Elliott. Deixa eu escrever aqui. Nelson Elliott. Ok? Esse foi o cara que ele era fascinado pelo trabalho de Fibonacci e ele operava nos mercados financeiros lá em 1900 e bolinha. Ok? Ele nasceu em 1871, parece, morreu em 1948. E ele foi uma das pessoas, ele foi o desenvolvedor da teoria de Elliott, que nós vamos ver ao longo desse curso. E foi ele quem introduziu a sequência, o número de Fibonacci dentro do mercado. Ele partiu do princípio de que se a proporção áurea ela está presente em toda a natureza, inclusive no corpo humano, ou seja, nos animais, nas flores, enfim, em todo o universo praticamente, a proporção áurea estaria presente. O homem, nós, seres humanos, também estamos sujeitos a essa proporção áurea, porque o nosso corpo está definido, em muitos aspectos, pela proporção áurea, 61,8 e 0,618. E ele partiu da ideia de que o mercado ele é feito de pessoas, certo? O mercado é feito de pessoas. E essas mesmas pessoas, elas estão ligadas, estão sujeitas à mesma proporção, a essa proporção áurea. E por isso, foi ele quem trouxe a teoria de Fibonacci, a ideia, a sequência de Fibonacci para o mercado, através de vários estudos, muitos estudos na verdade, e ele conseguiu criar as ondas a teoria das ondas de Elliott, que nós vamos ver ao longo desse curso, e foi ele quem introduziu principalmente essa sequência de Fibonacci. Então, Fibonacci foi o cara que descobriu a sequência de Fibonacci, e Elliott foi quem introduziu a sequência de Fibonacci dentro do mercado. Ok? Para mim, particularmente, eu acredito que Fibonacci é a ferramenta mais poderosa para se ganhar dinheiro dentro do mercado Forex. Não somente Forex, mas em qualquer tipo de mercado, certo? Seja ações, seja o que for. Fibonacci na minha concepção, a ferramenta mais poderosa de todas para nós negociarmos dentro do mercado. E eu vou mostrar para vocês agora por que essa ferramenta é tão poderosa e como que nós podemos utilizar Fibonacci dentro do mercado. Primeiramente, só
finalizando aqui, Elliott, quando ele fez desenvolveu a teoria que levou o seu nome, no caso Elliott, né? Ele estava procurando um método, um modo de identificar tendências dentro do mercado. Portanto, Fibonacci, essa ferramenta, ela é praticamente inútil em mercados que estão em range, certo? Se o mercado está em range subindo e descendo, nós vamos falar um pouco mais a respeito de range mais para frente nesse curso, mas se o mercado não está em tendência de alta ou tendência de queda, Fibonacci é praticamente inútil. Exatamente por isso que nós precisamos identificar a tendência para poder negociar dentro do mercado. Ok? Vou tirar esse template aqui, vamos colocar esse cara. Tá, ok, assim está bastante melhor. E aqui nós temos um gráfico do SDCHF, gráfico de 4 horas, está bastante melhor. E Elliott descobriu que o mercado ele é composto de ciclos ou de ondas. Não vou entrar a respeito da teoria de Elliott nesse vídeo, nós vamos falar disso mais para frente. Mas o básico de uma tendência de alta ou uma tendência de queda, conforme nós já falamos, é topos e fundos cada vez mais altos, certo? Ou topos e fundos cada vez mais baixos. Então todo o mercado é composto de, praticamente, todo o mercado é composto de dois momentos. Existem dois momentos dentro do mercado. Em um mercado em tendência, ok? Existe o movimento na direção da tendência, ou, enfim, como quiser chamar isso aqui de tração, como quer que seja, e o movimento de retração. Então nós temos o movimento de alta, por exemplo, e nós temos depois a retração. Deixa eu usar essa ferramenta aqui. Nós temos aqui o movimento de alta, é feito o movimento na direção da tendência, esse movimento é mais forte, e depois nós temos a retração. A retração, ela, em um mercado em tendência, ela deve ser menor do que o movimento na direção da tendência. Certo? Se nós estamos em um movimento de alta, uma tendência de alta, nós queremos que a retração seja, por exemplo, desse tamanho, e a retração não seja muito grande. O movimento, aí novamente faz um novo movimento, e a retração novamente, que ela não venha a pegar aqui embaixo, chegar aqui embaixo. Certo? Aqui nós temos novamente um movimento de alta, e aqui nós temos a retração. E Elliott, ele descobriu que quando o mercado ele faz um movimento na direção da tendência, a retração tende a encontrar suporte ou resistência, dependendo de como for o movimento, se for para cima ou para baixo, nos números de Fibonacci. Ok? Então essa retração ela sempre vai cair dentro de alguns dos números da retração de Fibonacci. Exatamente por isso que nós temos aqui, vamos pegar aqui a Fibonacci, traçamos esse ponto, só um pouquinho. Ok. Então nós temos, essa é a Fibonacci, nós podemos ver aqui os principais níveis, o 00, 23.6, 38.2, 50%, 61.8, 76.4 e 100%. Nós temos outros níveis para baixo, que é utilizado principalmente quando inverte a tendência, mas eu tirei apenas para explicação desse vídeo. Então imaginamos que o mercado faz esse movimento. Ele sobe. A retração, ela sempre vai cair em algum desses níveis, ok? Por exemplo, 38.2, ou então ela pode cair nos 50% da Fibonacci, ou então ela pode cair no 61.8, 76.4. São esses os principais níveis, certo? Existe um consenso geral, praticamente, em que os principais níveis da Fibonacci, inclusive tem algumas plataformas que oferecem somente esses níveis, está entre o 38.2 e o 61.8. Esses são os três principais níveis da Fibonacci. O 23.6 ele não funciona muito bem como ponto de suporte ou ponto de resistência, e o 76.4 da mesma maneira. Os principais níveis são esses entre o 38.2 e o 61.8. Ok, essa é melhor colocar assim. Então, em uma tendência de alta, o movimento inicia aqui, por exemplo. Ok?
O movimento inicia aqui. A retração, quando o movimento de retração começar, esses níveis, principalmente entre o 38.2 e 61.8, tendem a segurar o preço, certo? Então pode ser que o preço caia até 38.2 e desse ponto aqui o mercado inicie um novo movimento na direção da tendência. Pode ser que ele caia até 50% e desse nível ele inicie um novo movimento na direção da tendência. Pode ser que ele caia até 61.8 e desse ponto aqui ele continue na direção da tendência. Ok? Então esses são os três principais níveis. Nada impede, logicamente, que o mercado venha até 23.6 e ele continue, ele encontre suporte nessa zona. Ou, por exemplo, que a retração seja um pouco maior, que ela venha até 76.4 e a partir daqui ela comece na direção da tendência novamente. Os cinco principais níveis aqui no caso são 23.6 até 76.4. O melhor de todos, 38.2 e 61.8. Por isso que eu marquei para vocês essa zona em amarelo. Ok? Então, a retração ela tende a acontecer nesse ponto. Em uma tendência de queda, por exemplo, vamos inverter aqui. Aqui é o 100%, o movimento começou lá em cima, o preço está caindo. Então nós temos, por exemplo, movimento na direção da tendência. O preço pode vir até 38 e depois continuar caindo. O preço pode vir até 50% e depois começar a cair novamente. O preço pode vir até 61.8 e depois começar a cair. Ou 76.4 e depois cair. A ideia principal é que esses níveis, cada um desses níveis, o 38.2, 50% e 61.8 principalmente, esses níveis tendem a funcionar como ponto de resistência em uma tendência de queda. Vou repetir. Em uma tendência de queda, esses níveis eles tendem a funcionar como resistência. Certo? Ou seja, o preço ele retrai até 50 e daqui ele pode cair. Ok? Em uma tendência de alta, esses níveis tendem a funcionar como ponto de suporte. E por que isso é interessante? Porque nesses níveis, por volta desses níveis, entre 38.2 e 61.8, é onde nós vamos procurar por uma entrada para entrar na direção da tendência. Ok? Nós vamos procurar por uma entrada na direção da tendência. Nós queremos negociar sempre na direção da tendência quando nós utilizamos Fibonacci. Ok? Então, aconteceu o movimento acabou, está retraindo. Nós esperamos que o preço toque em algum desses níveis, 38.2, 50 ou 61.8, e a partir daí nós procuramos por Price Action. Price Action nada mais nada menos do que o estudo dos candles, do movimento do preço. Ok? E aí então nós identificamos o nosso ponto de entrada por volta dessa zona da Fibonacci. Conforme está marcado aqui em amarelo, eu não considero o Fibonacci como sendo um número exato ou alguma coisa assim, certo? Eu considero Fibonacci como sendo uma zona que tende a funcionar como resistência. Existem pessoas, deixa eu apagar isso aqui, existem métodos e etc., em que você considera cada nível desse aqui independente, separado um do outro. Certo? Não existe nada de errado com isso. Eu só não entendo, não vejo isso dessa maneira. Então, cada nível desse separado. Ok? O preço tocou em 38. O 38 está segurando. O 50% pode segurar e etc. A minha visão particular não é assim, certo? O que eu vejo, particularmente eu vejo disso, é que além de ser os números exatos, mas principalmente
A Fibonacci é uma zona de preços. Ficou feio isso aqui, hein? É uma zona de preços compreendida entre 38,2 e 61,8. Ok? Então, só para eu conseguir explicar melhor, essa é a principal zona de interesse da Fibonacci. Eu não utilizo a minha Fibonacci desse jeito porque eu gosto de ter os outros números, o 76,4 aqui e o 23,6 aqui embaixo, certo? Eu gosto de prestar atenção e ver mais ou menos como é que está a retração. Mas se você quiser focar apenas entre esses dois níveis, 38,2 e 61,8, qualquer tipo de price action que acontecer dentro dessa zona, que acontecer aqui dentro, qualquer tipo de sinal de price action, qualquer coisa que acontecer dentro desse espaço pode ser uma boa oportunidade de negociação. Okay? E uma tendência de queda, imaginamos então que o preço ele faça esse movimento na direção da tendência, depois ele inicia. Para mim não interessa tanto se ele segurou aqui no 38, se ele vai vir no 50% ou no 61,8. O que interessa é que o sinal que eu estou procurando, que a oportunidade, o price action, o padrão que eu estou querendo encontrar, que ele aconteça principalmente entre 38,2 e 61,8. Ok? Se você quiser utilizar a Fibonacci desse jeito, enfim, não há nenhum problema. Basta apenas dar 2 cliques na linha vermelha da Fibonacci, clica com o botão direito, Fibo Propriedades, e você, aqui temos o comum, né? Níveis da Fibo, você coloca e adiciona os níveis que você quiser. Certo? Portanto, essa é a principal zona. Durante esse curso, principalmente, até as ondas de Elliott, eu vou utilizar a Fibonacci desse jeito. Ok? Para dar ênfase principalmente aos níveis 61,8 e 38,2, que são os que mais interessam para a gente no estudo desse curso de Price Action avançado. Não estou dizendo de modo algum que o 76,4 não tenha importância, também não estou dizendo que o 23,6 não tem importância, eu apenas quero focar e mostrar para vocês principalmente esses níveis. Ok? Esses níveis para a gente aí. Bom, e agora eu gostaria de mostrar para vocês alguns exemplos no próprio gráfico das retrações de Fibonacci. Certo? Eu peguei aqui o par euro-dólar, voltei em 2010, estamos aqui no começo de 2010, no gráfico de 1 hora, e eu vou traçando Fibonacci conforme nós vamos identificando os movimentos. Lembrando sempre que a Fibonacci, o movimento, se nós estamos, por exemplo, a partir daqui nós temos uma tendência de queda, ok? Nós precisamos traçar a Fibonacci de cima para baixo. Certo? Deixa eu diminuir um pouco essa espessura disso aqui, que senão fica muito grande. Isso aí. Tá. Aqui nós temos então o primeiro movimento de queda na direção da tendência, que a gente pode considerar isso aqui também, porque o movimento seguinte não ultrapassou a mínima, só veio ultrapassar aqui. Nós temos o primeiro movimento de queda, como nós vemos aqui, a retração, a tendência foi muito forte, e o preço, o 23,6, segurou a retração, certo? Foi um movimento, deu uma retração pequena. Vamos ver mais para frente, vamos apagar isso aqui. Vamos traçar novamente uma Fibonacci desse ponto até esse ponto. E nós vamos ver como o 38,2 segurou o preço, fez todo esse movimento de queda, ele retraiu e o 38,2 segurou o preço. Ok? Aqui poderia ter sido uma boa oportunidade de venda. Vamos seguir um pouco mais para frente. Aqui temos mais uma retração. Tivemos esse movimento de queda. Novamente o 38%. Na verdade aqui foi 50%. Deixa eu colocar o 50%, que acho que vai ficar melhor. Ok, adiciona. Nós temos 50%, nós podemos ver como 50% segurou exatamente a retração.
ok? Traçando sempre do movimento para cá. Aqui temos uma outra, não sei ainda o que vai acontecer, voltei aqui 3 anos, o 50% segurou, o preço veio, caiu um pouco e depois foi até no 0 a 0, ok? Aqui temos um novo movimento, o preço veio até 76,4, que está mais ou menos por aqui, e depois caiu lá no 0 a 0 novamente. Aqui novamente traçamos esse movimento aqui. O preço veio até 61,8, depois caiu, e aqui ele já entrou nas características de um range, ou seja, quando o mercado não está em tendência, topos e fundos do mesmo nível, mais ou menos. Ainda fechou no 0 a 0, voltou lá em cima, ficou todo esse tempo, aqui ele foi lá no 100%. Okay? A partir desse momento, nós já temos, a partir do momento que ele rompeu o 100%, nós já temos as características de uma tendência de alta, inverteu a tendência. Então nós vamos pegar aqui desse ponto, traçamos essa Fibonacci de alta, vemos como o preço veio até 61,8 e voltou lá no 0 a 0, depois novamente inverteu a tendência. Vamos traçar a outra tendência aqui de queda, deu uma minúscula retração, veio até 23,6, vamos ver o que mais que nós temos. Novamente traçamos essa Fibonacci, o preço veio até 88,2 mais ou menos aqui, voltou no 38, rompeu o 100% e aqui deu esse gap gigantesco. Temos esse movimento inteiro de alta gigantesco aqui. Conforme vocês podem ver, Fibonacci ela não funciona 100% das vezes, certo? Se ela funcionar 100% das vezes, o mercado estaria em uma interna tendência. Isso não existe, o mercado seria impossível de acontecer o mercado se estivesse uma interna tendência, até porque os preços, se tivesse uma tendência de queda, por exemplo, os preços iam chegar a zero, e isso não é possível. E se tivesse uma tendência de alta, o preço ia ficar ridiculamente caro, não ia parar nunca de subir. Portanto, as tendências, elas têm fim. Quando a tendência tem fim, a Fibonacci não funciona, logicamente. Ok? Mas ela funciona muito bem em mercados, quando os mercados estão em tendência. Por exemplo, aqui, o mercado, a retração veio até 61,8 e caiu lá no 0 a 0. Aqui, novamente, o mercado veio até 76,4 e caiu lá no 0 a 0. Quando a tendência está bem definida, como é o caso dessa tendência de queda, nós temos muitas chances. Olha só, movimento gigantesco, exatamente aquilo que eu havia desenhado para vocês. Movimento, retração até o 61,8, passou um pouquinho ali, e depois a continuação da tendência de queda. Ok? Vamos ver aqui até onde vai essa tendência. A hora que essa tendência acabar, alguma Fibonacci vai acabar dando errado. Aqui, na verdade, isso aqui é o movimento. O mercado veio até 50%, caiu até 23%, fechou no 0 a 0. E depois ele continua novamente aqui nesse novo movimento de queda. Ok? Veio até 61,8 e aqui inverteu a tendência. Como nós podemos ver, eu estou falando aqui do gráfico de 1 hora, mas nós podemos traçar, por exemplo, uma Fibonacci aqui nesse ponto, veio até 76,4 e subiu. Aqui novamente outro movimento, veio até 50% e depois subiu. Aqui novamente veio até 50% e depois subiu novamente. Veio até 50%, quase 60% ali, e depois subiu. E aqui ela finalmente rompeu a tendência, dando início a pelo menos uma retração. Isso aqui a gente consegue observar através das ondas de Elliott. Ok? E aí temos novamente tendência de alta, movimento de alta. Com o tempo, quando você olhar para um gráfico como esse, você já consegue até mais ou menos saber até onde que veio a retração. Por exemplo, essa retração aqui, eu consigo visualizar que ela veio entre 50% e 61,8%.
ok? 50% e 61,8%. Essa retração aqui bateu no ponto, deu uma pequena quebra aqui e tornou a subir, ok? Então, Elliott foi um dos primeiros, não vou falar dos primeiros, não tenho certeza disso, mas foi uma das pessoas que conseguiu, um dos principais, vamos dizer assim, que conseguiu não a modelar o mercado, mas ele entrou dentro, ele, observando o mercado, tudo aqui parece um movimento aleatório, certo? Tudo parece aqui que não acontece, não tem nenhum sentido. Movimento de alta para cima ou para baixo. É difícil, a olho nu, nós identificarmos, principalmente para quem não conhece, não entende do mercado, identificar algum padrão de repetição dentro do mercado. Okay? E Elliott, juntamente com as ondas, a sequência de Fibonacci, ele conseguiu identificar padrões dentro do mercado. Por isso que eu acredito que os dois principais estudiosos que levaram a esse conhecimento que nós temos hoje do mercado foram Fibonacci e Elliott. Ok? Então nós podemos ver aqui que o mercado se movimenta em ondas. Movimento, retração e etc. Ok? Muitas vezes por exemplo, aqui nós temos uma tendência de alta claríssima, uma tendência de alta. Ok? Só que a Fibonacci, as retrações de Fibonacci, se aplica em qualquer período. Então pode ser que aqui, por exemplo, imaginamos, olha só, vamos pegar isso aqui, deixa eu dar um zoom, pegar esse movimento, certo? Nós tivemos esse movimento de alta e nós tivemos essa retração. E aqui nós tivemos a retração. Estamos falando do gráfico de uma hora, ok? Aqui então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, praticamente 6 horas de queda no Euro-USD. Tivemos todo esse movimento de alta e tivemos esse movimento de queda. Esse movimento de alta que apareceu aqui no gráfico diário, ele foi precedido pelo movimento de queda. E essas 6 horas de queda, no gráfico de 5 minutos ou no gráfico de 1 minuto, com certeza significou uma tendência de queda. Ok? Então, por mais que a gente não consiga visualizar, mas dentro desses candles vermelhos de queda, de retração, existem outros infinitos, muitíssimos menores movimentos de queda dentro, pelas retrações de Fibonacci. Então, por exemplo, nós tivemos esse movimento de alta, vamos imaginar apenas esse período aqui. Ok? Se nós entrarmos no gráfico de 1 minuto, ou no gráfico de 5 minutos, nós podemos ter, por exemplo, movimentos pequenos de 5, 6, 10, 20 pips, parecido com isso. Ok? Composto desse movimento. Portanto, a Fibonacci ela pode ser aplicada em qualquer time frame, em qualquer período. Pode ser, por exemplo, que esse movimento de alta no gráfico de uma hora seja apenas uma retração do gráfico diário. Pode ser que no gráfico diário nós tenhamos uma tendência de queda vem lá de cima, e nós identificamos, por exemplo, esse movimento de alta. Isso aqui pode ser coisa de 1, 2, 3, 5 dias. Mas no gráfico de uma hora, que é o que a gente está olhando aqui, isso aqui representa em todo uma tendência de alta no gráfico de uma hora. Ok? Portanto, a Fibonacci pode ser utilizada em qualquer período. Uma das primeiras estratégias que eu utilizei para negociar dentro do mercado, quando eu vi Fibonacci, eu fiquei encantado, maravilhado, e eu fui utilizar no gráfico de 5 minutos no GBP USD. Foi uma estratégia bastante lucrativa, eu conseguia fazer um lucrinho até que legal, ok? Para um principiante que, enfim, não entendia praticamente nada do mercado, e eu consegui fazer uma estratégia bastante legal, utilizando Martingale ou Martingale, como quiserem, nos níveis da Fibonacci. E foi bastante interessante, que foi legal, utilizando no gráfico de 5 minutos. Ok? Nós podemos seguir aqui indefinidamente, traçando Fibonacci, nós vamos ver que, em boa parte das vezes, não é 100% das vezes, mas em boa parte das vezes, ela funciona perfeitamente como ponto de suporte. Aqui foi o 38.2,
Aqui foi 50%, ok? Tivemos todo esse movimento de alta, podemos pegar essa Fibonacci aqui, que veio até 61,8. Quando, logicamente, isso aqui vai chegar uma hora que vai inverter essa tendência e dar início a uma tendência de queda. Traçando, por exemplo, aqui desse ponto para esse, nós temos o 76,4. E aí aqui inicia uma tendência de queda. Ok? Então é basicamente isso. Fibonacci nós utilizamos para identificar pontos de resistência ou pontos de suporte em uma tendência de alta ou de queda, dependendo de como for a tendência. Sempre utilizamos Fibonacci em pares que estejam em tendência. Se o par não está em tendência, utilize qualquer outra ferramenta menos Fibonacci. Ok? É basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.